Boa noite a todos. Esperar o pessoal se conectar para a gente estar fazendo o início do Evangelho. Queria perguntar se o som está bom. É a minha primeira vez, né? Boa noite, Thiago. Só me responde se o som tá bom, a imagem tá boa, se tá precisando de alguma coisa. Nós temos ainda 2 minutinhos para iniciar. Já temos 6 irmãos conectados. Que bom, fico contente. Hilda, boa noite, minha querida. Mais um minutinho, a gente já inicia a preleção de hoje, o Evangelho de hoje. Então, vamos iniciar o Evangelho dessa noite. Queria dar uma boa noite a todos. Meu nome é Maurício, eu sou um trabalhador da casa de Ismael e fui grato, né? Estou muito grato por estar fazendo o Evangelho dessa noite. Estou acostumado a fazer preleção ao vivo, né, na casa, mas vamos partir para tecnologia um pouquinho, né? Pelo menos enquanto durar essa pandemia. Mas vamos iniciando, fechando nossos olhos, respirando profundamente, soltando lentamente. Vamos nos acomodando em nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo físico, deixando de lado todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas mazelas. Vamos nos conectando ao nosso anjo guardião, amigo este que está conosco desde o nosso nascimento e estará conosco até a nossa passagem. Vamos nos elevando ao alto, buscando as esferas superiores, agradecendo ao nosso Pai Criador, Deus Todo-Poderoso, por mais um dia de permanência aqui na esfera terrestre, mais um dia de aprendizado, mais um dia de amor, mais um dia de paz. Vamos agradecendo ao nosso Salvador, Mestre, nosso guia, Jesus Cristo, que nos abençoa e nos agracia com o vosso Evangelho,
de amor, vosso Evangelho de pura caridade, que possamos seguir o vosso ensinamento, seguir o seu exemplo, amando e progredindo cada vez mais. Que essa paz que estamos sentindo nesse momento seja distribuída para todos os ambientes de nossa casa, de nosso trabalho, de nossos familiares. Que esse amor que emana do alto chegue até nós. Que esse calor nos aqueça. Que a paz esteja sempre presente em nossas mentes, em nossa vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente o que ainda existe em nossos corações, porque é vosso poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite, meu nome é Maurício, eu sou um trabalhador da Casa de Ismael e eu vou estar falando hoje do Evangelho. O tema dessa noite é casamento e amor. Como eu sempre faço nas preleções da casa, eu sempre passo a fonte de onde eu tirei para poder fazer o Evangelho dessa noite. E as fontes foram Evangelho de Mateus, capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, o item 8, e o Livro dos Espíritos, as perguntas 695 até 701. Vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos, as perguntas e o que a espiritualidade trouxe para a gente como ensinamento. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? É contrário à lei de Deus o casamento? Aí o que diz a espiritualidade? É um progresso na marcha da humanidade. O casamento em si é um progresso. Por quê? Porque é o momento, é a situação no qual nos conectamos a outra pessoa e aprendemos a ser fraternos, amigos, companheiros, solidários, parceiros. Então é uma marcha no progresso da humanidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Qual o efeito de se extinguir o casamento? A espiritualidade responde: seria uma regressão à vida dos animais, ou seja, voltaríamos no tempo. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos, ou seja, tudo que não foi planejado, que surgiu naturalmente, onde surgiu o amor, a compaixão, a união, o laço. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna. Está na lei da natureza ou somente na lei humana? Ou seja, está na lei de Deus ou somente na lei civil, na lei dos homens? O fim absoluto do casamento? A indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. O que ele quer dizer aqui? Quando o casamento é estabelecido através do amor, não tem. A lei do homem não vigora em cima. Mas quando existem outros interesses, aí sim,
Aí, mais para frente, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre as leis de Deus, sobre o casamento, e as leis do homem sobre o casamento. Vamos falar um pouquinho agora de celibato. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, dignos de apreço aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Ou seja, todo aquele que faz um celibato voltado apenas para si e não para o mundo, não agrada aos olhos de Deus. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? A espiritualidade responde: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Quando falamos de celibato, é um assunto um tanto quanto complicado. Mas se vermos pela visão espírita, a visão de nós cristãos, entendemos que alguns seres que passaram por nós fizeram celibato. Nós sabemos que pela grandeza do seu espírito também, mas vamos citar como exemplo Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Que fizeram celibato a vida inteira, mas trabalharam em prol da humanidade. Deixaram um legado para todos nós, um legado de amor ao próximo. Esse amor que a gente hoje busca, né? A partir do momento que tivermos amor ao próximo como a nós mesmos, seremos puros de coração. Porém, até chegarmos nesse nível, existe ainda alguns degraus a serem perseguidos, né? Falando um pouco de poligamia. A igualdade, poligamia é quando uma pessoa tem vários parceiros, né? A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção a que devam unir-se? Ou seja, mais ou menos no nosso planeta existem metade homens e metade mulheres. Não existe um número concreto e exato, mas é bem próximo, né? É como se fosse metade e metade. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim, ou seja, essa união pode durar para sempre ou não. Depende do estado, depende da situação de cada um. Às vezes a união pode ser feita para atingir um objetivo do qual você deva cumprir. Algumas dívidas que você tem para com aquela pessoa, existem essas uniões temporárias. E também existem as uniões eternas, né? Vamos dizer, as almas gêmeas. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei de Deus? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unam. Na poligamia não há afeição real, há apenas a sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei de Deus, deverá ter a possibilidade de tornar-se universal, porém não o é. O que seria materialmente impossível, a partir do momento que nós falamos na pergunta anterior, que no mundo existem metade homens, metade mulheres. Então seria impossível a poligamia, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez
que desaparecesse pouco a pouco. Ou seja, a poligamia nós sabemos que ainda existe em algumas tradições. Alguns países, alguns povos ainda o têm. Porém, na nossa visão, é um atraso. Por quê? Porque não está conforme a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A união entre um homem e uma mulher. A união entre os seres, né? A união de dois seres que se amam e fazem com que essa união seja eterna. Como disse em Mateus, no capítulo 19, também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem não deixará seu pai e sua mãe e se ligará a outra mulher, e não darão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher o inscrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus 19, de 3 a 9. Imutável somente a lei de Deus. Quando falamos em imutável, falamos do ponto em que, como eu disse, quando dois seres se unam e se formam uma só carne, o que vigora é a lei de Deus. E quando existe a lei de Deus, nada fará a separação desses dois. Por mais que aconteçam as coisas, tudo fará com que esses dois seres se unam novamente. Pode não ser nessa vida, pode ser na outra, mas quando existe a ligação fraterna de amor entre dois seres, o que o Deus juntou, o homem não separa. Esses foram os dizeres que Cristo nos passou. Quando falamos de casamento, falamos também que existem diversos tipos de casamentos, né? Casamentos por interesse. O que não muda é o casamento, como eu disse, o casamento por amor. Mas existem diversos casamentos. Quando existe o interesse por volta em cima do casamento, o interesse material, existe um certo egoísmo da parte de ambos na avaliação do bem material, esse casamento pode até perdurar, mas não está fundado numa base sólida, o que com o tempo se desaparecerá. Sabemos que a maior provação que um ser humano pode ter é a provação do dinheiro. E quando o dinheiro está relacionado ao casamento, nós sabemos que existem diversos casamentos que não acontecem, que não dão certo. Acontecem certas coisas, como a gente vê milhares de coisas aparecendo, como separação, crimes oriundos do casamento, por interesse. O que não muda é essa situação. Por quê? A lei civil é a lei criada pelo homem. Ela é útil e será útil. Por quê? Porque ela estabelece normas para o casamento. Ela estabelece regras para o casamento. E essas leis, elas podem mudar com o tempo. Elas irão mudar com o tempo. E isso faz parte da evolução do ser, né? As leis civis, elas ajudam
o casamento a melhorar, de certa forma. Os divórcios, são tudo leis criadas pelo homem para estabelecer ordem para certas coisas, principalmente para o casamento. No Evangelho, no capítulo 22, ele fala exatamente assim: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, já está separado. Ou seja, o divórcio, ele serve para separar o que já realmente não tem mais como se juntar. Isso a gente vê em todos os lugares, não é novidade para ninguém. Quando não há mais afeição entre duas pessoas, o divórcio ele é necessário. Ele é necessário por quê? Para que as pessoas possam se libertar, possam ser felizes, conhecerem, quem sabe, o amor verdadeiro. Quem sabe a sua alma gêmea não estava escondida, e com isso a gente acaba nos aproximando. Tudo conspira a favor. Não cai um fio de cabelo, ou melhor, vou citar outro exemplo, porque fio de cabelo para mim fica um pouco complicado. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, todas as nossas conexões estão ligadas. Todos os nossos planejamentos já foram feitos. E se passamos por certas situações, é que são para o nosso aprendizado. Se estamos em fase de provações, é porque precisamos. Precisamos para o nosso melhoramento espiritual. Precisamos para ser pessoas melhores. E o casamento e o amor, eles fazem parte da nossa evolução. Eles têm um papel fundamental em nossas vidas. Eu digo quando o casamento é fundamentado pelo amor. Porque o amor eleva os nossos seres a sermos pessoas melhores. Os meus defeitos, para minha companheira, ela me corrige. E os defeitos dela, eu a corrijo. Minha companheira, como o próprio nome diz, é a minha companheira. É a minha alma gêmea que me ajuda a progredir, assim como eu a ajudo a progredir. Divórcio é necessário. Quando não há mais amor, quando o casamento não está fundamentado na lei de Deus, que é o amor, ele é necessário. Ele é necessário para o progresso de ambos. Ele foi necessário porque já cumprimos a missão que tínhamos com aquela pessoa. Já pagamos a nossa dívida com aquela pessoa. É óbvio, desde que seja algo que se tornou leve, não aquelas separações que geram brigas, mortes, disputas de riquezas. Não é isso que eu estou falando. Eu falo no teor mais simples do divórcio, né, que faz parte da vida humana. Quando Jesus disse que o homem não separa o que Deus uniu, ele está dizendo a lei de Deus, que é a lei do amor. A lei dos homens, Moisés precisou fazer. Na época de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Não havia regras. As leis civis foram necessárias e ainda o são necessárias para estabelecer ordem entre os povos, entre as pessoas. E Jesus acrescenta, né? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária, como eu disse. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Jesus falou, no princípio não foi assim. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões
derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, elas eram mais duradouras e eternas. Então é isso. Os casamentos, quando eu digo casamento entre duas pessoas, né? Ele é isso, é amor, é compaixão, é parceria, é evolução de ambos, uma só carne, um só coração. E para com isso, quando existe amor, a derivação disso são os filhos. E esse amor, quando existe, é transportado para os filhos também. O amor, ele é eterno. A lei de Deus não muda quando há amor. Era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que eu tenha eu consegui entrar no coração de cada um de vós, né? Espero ter, apesar de estar pela primeira vez fazendo uma preleção online, que é a minha primeira vez, mas eu acredito que eu me senti um pouco mais nervoso com a online, mas vamos ter fé em Deus que tudo isso vai passar e que em breve voltaremos a nos reunir na casa de Ismael e estar orando a Jesus, ao nosso Criador, para que isso passe logo, né? Que seja apenas um aprendizado para todos nós. Da mesma forma que iniciamos, eu peço a todos que fechem os vossos olhos, sentindo toda essa grandeza de coração, todo esse amor que a espiritualidade está nos oferecendo, que o nosso amigo guardião, nosso anjo da guarda, está nos envolvendo. E vamos agradecer e pedir a Deus que nos envolva nesse amor, para que possamos emitir esse amor para todos que precisam, todos os irmãos do mundo que estão passando por dificuldades, todos os irmãos enfermos por causa desta pandemia, que estão nos leitos de hospitais, sofrendo. Que a espiritualidade amiga chegue a cada um deles. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa iluminar e cuidar de cada um. Vamos iluminando com os nossos corações todas as pessoas nas ruas, largadas ao próprio destino, que lhes falta o alimento de cada dia, o agasalho para as noites frias. Vamos vibrando para os velhinhos, seres que às vezes se sentem tão só. Vamos deixando uma palavra de carinho para cada um deles, para as crianças nos orfanatos, para todos os irmãos e irmãs que passam por necessidade, pedindo a Jesus Cristo que ilumine o nosso planeta, que essa pandemia, que essa doença se desfaça logo, que seja apenas um marco na nossa história, um marco de aprendizado, que a paz de Deus nos envolva através de Maria, nossa querida mãezinha, que Maria possa nos cobrir com seu manto sagrado, nos protegendo de todo o mal, nos iluminando, nos abençoando, nos trazendo a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Peço a Deus que todos nós tenhamos uma excelente semana e que o amor de Cristo esteja em nossos corações. Muito obrigado. Boa noite.